Eu tenho animado os irmãos a orarem. A gente tem resgatado uma prática de oração e comecei a esquadrinhar vários tipos de oração, né? Tem tantas coisas que falamos no meio do corpo, ou que acreditamos, cremos e conhecemos, porém não temos discernimento dos momentos, da forma, da hora. Já parou para pensar nisso? A gente precisa muito ter os olhos abertos com clareza para o Senhor, com clareza. E a oração é uma delas. Desde que a gente começou a restaurar, eu tenho classificado vários tipos de orações que nós fazemos. Aquela oração sozinho, de Mateus 6,6, né? Que, na verdade, o texto de Jesus, ele está falando para que a gente não orar, mas para a gente ter um lugar, um local, uma hora, um ponto de encontro com o Senhor. E a palavra-chave nesse versículo é que o Senhor, que te recompensa publicamente, Ele te vê. Ele não te ouve, Ele te vê. Deus está querendo ver o nosso, separar o nosso tempo diante dEle. Você me entende? Sim ou não? Tem a oração que é aquela que decreta as coisas, ou 2 ou 3, ligar será ligado, que 2 ou 3 desligar será desligado. É a oração que a gente vence, que a gente guerreia. Tem a oração de intercessão. Eu hoje de manhã amanheci pensando em Mardoqueu. Quem conhece Mardoqueu? Quem já ouviu falar? Ou Mordecai? Não sei qual é a sua versão, se é Mardoqueu ou Mordecai, mas tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Se é de comer, de beber, de... É o nome de um homem, de um judeu. Está no livro de Esther. Eu amanheci pensando na oração desse homem, no jejum dele, porque a interferência dele, a oração dele, o jejum dele, livrou todo o povo de Israel de ser aniquilado um dia, no meio de um reino, no reino de Assuero, quando o povo era escravo. Aquele homem se interpôs com Deus, com oração, e Deus usou Esther, que era a sobrinha dele, para poder livrar o povo, para poder dar direito, não é livrar não, dar direito ao povo de se defender. E aí foi lutando que aquele povo judeu se livrou dos laços do diabo que queria destruí-los. É um outro tipo de oração. É a oração intercessória. Aquela oração de Ezequiel, que o Senhor fala através de Ezequiel, que ele procurou alguém na brecha e não achou. Aquela intercessória, quando a gente ora por alguém, quando a gente intercede por alguém, nós temos feito isso todo dia, às 10 horas da noite. Às 10 horas a gente tem intercedido por aqueles que estão desviados. É impressionante quando a gente está numa oração, a gente fala de um assunto para orar, e na hora que a gente lembra. Todo mundo ora, intercede, mas quando chega em casa que você vai orar, se não anotar, se não escrever, tu nem lembra mais, é ou não é? A gente diz que é intercessor, mas aí na hora de orar, vai orar por quem mesmo? Aí fica, já foi. Os desviados, então, a gente nomeia por nome, mas tem hora que a gente já pega aquela oração, Senhor, os desviados estão por aí, tu sabe quem é, tu já conhece. Aí o Senhor fala, entendi. Bem entendi você. Não quer ter o trabalho nem de lembrar dos nomes, mas quer que Deus haja. E a oração tem sido um tema que roda o nosso coração, embora hoje o meu tema aqui não é oração. Mas isso está tão assim vivo, que todo lugar que eu vou falar, eu tenho que falar primeiro disso para te instigar a orar, te conclamar a oração. Eu ouvi, há muitos anos atrás, 2 frases que eu queria que você guardasse. Uma, quem ora ganha tempo. Eu queria que você guardasse isso. Quem ora ganha tempo. E ganha mesmo. Eu ouvi isso tem 20 anos atrás. O Senhor me lembrou esses dias. E o Senhor me lembrou que um dia desses eu ouvi isso, 20 anos atrás.
E aí só pode ser o Espírito Santo que lembra, né? Eu ouvi de um homem, acho um pastor chamado Renato Chaves. Ele tinha um testemunho de um pastor que andava com ele, que só saía de casa depois que orava 1 hora. E ele era o diácono. E aí um dia ele chegou com a agenda muito cheia, muito lotada. E ele olhou para o pastor e falou assim: aí, Rev, seguinte, hoje não vai dar para orar não, hoje a gente tem que sebo na canela, porque não vai dar para cumprir essa agenda toda de hoje, não, o tempo não vai dar. Aí diz que o pastor olhou para ele e falou: então nós vamos orar 2 horas. Porque se orando 1 hora não vai dar o tempo, a gente tem que orar 2, porque quem ora ganha tempo, Deus vai resolvendo os problemas. E eu essa semana eu tive uma experiência assim. Eu estava indo aconselhar uma irmã, um problema de relacionamento, e não sabia muito o que falar. Porque sabe aqueles problemas que é chato de falar? Difícil? E aí eu comecei a orar, então. E me encaminhando para a casa dela já, depois de 1 semana pedindo para o Senhor e achando que Ele não estava falando comigo, o Senhor me deu uma luz, assim, um caminho. E aquela conversa que eu achei que 2 horas seria pouco, foram em 10 minutos. Porque eu cheguei lá já com um problema na direção certa. Eu só falei, sabe aquela coisa que parece cinema? Tu fala, a pessoa já começa a chorar e fala: é isso mesmo? Deixa comigo, vou resolver. Aí tu... legal. Aí, gente, é tão fácil assim? Mas geralmente a gente vai para esses encontros sabendo o que fazer. Ainda mais pastor, né? Os pastores estão aqui me ouvindo, líderes. A gente já vai sabendo o que fazer. Aí quando chega lá a gente descobre que a gente não sabe nada, não sabe fazer nada, dá tudo errado, dá um trabalho louco. Uma vez que Deus me confrontou isso, foi que a gente estava tentando discipular um cara endemoniado. O cara queria porque queria largar a mulher, e a gente dando palavra, e falando, esquadriando e confrontando o cara, e aquela luta, e o cara não quero, e vou pegar, e vou matar, e vou não sei o quê. E a gente já sem argumento para falar. Aí ele foi pegar um copo d'água, sei lá o que ele foi fazer, o Solange tinha pedido um copo d'água, a Solange colocou a mão no ombro dele assim e falou: eu queria te falar uma coisa, nós chamamos, tá? O cara caiu endemoniado. Aí, gente, aí corre todo mundo, expulsa o demônio. Sai, fora, não sei o quê. O demônio largou o cara, começou a chorar, abraçar a mulher, dizer que amava ela, amava os filhos, não sabe? Mas a gente estava tentando falar com o demônio, gente. Falta de oração. Se tivesse orado, ia chegar lá já expulsando o capeta. Mas foi uma boa experiência aquela. Pensa numa experiência boa. Então a oração, ela ganha tempo. Amém? Outra coisa. Quem não ora é soberbo. Isso é ouvido Franco, Sérgio Franco. Nunca entendi muito. Pensava assim, não tem nada a ver, né? Tem as coisas que a gente ouve e fica assim, não tem nada a ver, né? Quem não ora é soberbo. Entendia por quê. Aí esses dias Deus me deu o mistério. Falou: quem não ora acha que pode fazer sozinho. Só se humilha para orar e pedir ajuda quem é humilde, quem não é soberbo. E aí eu descobri que o Rev estava certo. Quem não ora é soberbo. Amém? Então, só uma palhinha aí sobre oração. Mas, na verdade, o meu tema é outro. É sempre assim, né? O meu tema é o tema do louvor hoje, talvez tenha sido do encontro de ontem, eu não estive aqui, mas a impressão que eu tenho é que o assunto abordado foi o Espírito Santo. Quem estava aqui ontem? Fala aí, qual era o tema? Amizade com o Espírito Santo. Ah, então, amizade com o Espírito Santo. Pensa num tema polêmico. Pensa num tema difícil. Porque é difícil você falar de algo que você não tem uma cartilha ou você não tem uma experiência pessoal, né? Ou você não consegue compreender. A gente cantou a última música agora. É uma música que está em Romanos 11, se eu não me engano. É um cântico de Paulo.
Ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus desígnios. Pois quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, esse cântico, ele fala mais ou menos da magnitude do Senhor e do Espírito. E aí, quando nós entramos nessa seara para falar do Espírito Santo, nós corremos o risco de criticar aquilo que nós não conhecemos e não temos domínio, ou achar que a única verdade é a experiência que nós temos de um ser que nós, quando olhamos para as Escrituras e vemos o apóstolo falando, fala: quem compreendeu a sua mente? Quem foi seu conselheiro? Esse mesmo apóstolo escreve em Romanos 14, falando assim: por que tu julgas o servo alheio? E ali ele está falando de preferências. Ele está dizendo assim: a fé dele é que ele pode comer de todas as coisas. O que é fraco, porém, come legumes, porque não tem fé para comer tudo. Aí ele fala: bom, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o recebeu por seu. O que come, come para o Senhor, e o que não come? O seu Senhor não come. Ele está dando assim uma boa maneira de como você viver no meio dos relacionamentos aonde envolve a pessoa do Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, para podermos ser guiados por Ele, guiados. Romanos 8,14 diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então nós precisamos ser guiados por Ele, ter a condução dEle, para saber como se portar. Mas eu tomei por ousadia, e passei essa semana pensando, meditando, tentando escrever, e é uma coisa muito difícil para mim fazer isso, mas para querer trazer um pouco de conhecimento sobre essa pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque nós podemos descambar, nós podemos nos perder, nós podemos não desfrutar daquilo que temos, né? Hoje eu vim para cá pensando numa parábola, a parábola do filho pródigo. É uma parábola, não é uma história. Não é uma história verídica, né? Mas quando Jesus fala essa parábola, ele dá assim um toque tão interessante nesse assunto, porque diz que quando ele pega lá, mata um boi lá, um bezerro cevado, e manda fazer uma festa para aquele filho que estava voltando, diz que ele tinha um outro filho, que estava no campo, trabalhando. E aí, quando esse outro filho estava no campo trabalhando, ele ouviu a festa e veio saber o que era e perguntou para os empregados. Os empregados falaram para ele assim: olha, aquele teu irmão que meteu o pé, que levou o dinheiro do teu pai, que sumiu, ele voltou e teu pai mandou fazer uma festa, mandou matar um bezerro cevado. E aí ele chega lá e o texto diz que ele está indignado. Ele está indignado. E aí ele procura o pai e fala assim: eu estou aqui contigo, sendo fiel a ti todo esse tempo, sendo obediente, e tu nunca matou um cabrito, não foi nem um bezerro cevado, um cabrito. Tu nunca matou um cabrito, ou me deu um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. E aí o pai olha para ele e fala assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. É justo.
fazer uma festa para esse teu irmão que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado. Mas eu fiquei pensando nesse tudo que eu tenho é teu. O que o pai queria dizer para o filho quando ele fala assim, tudo que eu tenho é teu? Ele está falando, olha, o cabrito estava aí, o bezerro cevado estava aí, é tão meu quanto teu. Tu não usou porque não quis, não usufruiu porque não pediu, nunca perguntou se poderia, não tinha nenhuma intenção de verdade de fazer essa festa, porque está aí no campo trabalhando, mas displicente das coisas que tem, das coisas que o pai tem. Entende o que eu falo? Olha, ter e não saber que tem é o mesmo que não ter. Se você tem e não sabe que tem, é a mesma coisa de não ter. Consegue compreender isso? Então, quando a gente fala do Espírito Santo, nós entramos exatamente aí nessa seara, nesse caminho de conhecer aquilo que temos e podemos desfrutar, querer fazer isso, querer desfrutar, ter fé para isso, né? Fé. O escritor de Hebreus, ele deixa escrito assim, entremos, pois, com ousadia, diante do trono da graça, pelo sangue de Jesus, o vivo e novo caminho que nos preparou. Cheguemos, pois, diante do trono com coração verdadeiro, em fé, com certeza de fé, purificado, justificado em Jesus. Amém? Quantos aqui já um dia pensaram em pedir ao Senhor para estar diante do trono da graça, para passar além do véu, para entrar no sobrenatural, para conhecer o desconhecido, para provar do Senhor mais profundo ou além do que você já provou? Quantos de fato têm esse desejo no coração e um dia já pediram a Deus e perseguiram para entrar? Acredito que poucos. Talvez por não ter fé, talvez por não ter conhecimento, talvez por não conhecer, ou talvez por não querer. E aí, essa é outra seara interessante de falar. Eu conheço principalmente a galera que veio aí das denominações aí, pentecostal, a turminha da canela de fogo, canela verde, sei lá, canela de fogo, canela verde é negócio lá de Campos. É o reteté do sapatinho de fogo. Tem uma galera que acredita de fato que quando eu procuro Deus com mais intensidade, as guerras vêm sobre mim e começa a dar tudo errado na minha vida, e tem gente que tem medo de buscar ao Senhor por conta da represária do diabo. E eu já conversei com vários, assim. Conversei com vários. Já ouvi coisas assim, tipo absurdo, não quero nenhum ministério, não quero fazer nada, não, porque começa a fazer alguma coisa, o diabo se levanta contra a minha vida. Aí é melhor deixar ele lá quieto, eu fico quieto, dá tudo certo, o jogo acaba 0-0. A gente está jogando na tabela, né? Tabela por ponto, o empate me garante a vitória, me garante o troféu. Não é assim. É uma mentira. É simplesmente uma mentira, um sofisma, que alguém falou e entrou na tua mente, e isso te impede de buscar o Senhor. Compreende o que eu falo? Sim ou não? Quem é o Espírito Santo? Eu estava pensando, falei, eu vou começar por aqui, vou falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Eu achei uma apostilinha nossa antiga, o papel já está amarelo, quase rasgando. É um papiro, né? E aí, me ajudou mais, me inspirou mais. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Nós sabemos que Deus é triuno. Quantos acreditam nisso? Amém? É importante a gente acreditar na Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque tem muita gente que prega contra. Tem muita gente que acredita que Jesus é apenas um personagem da história. Ou que Jesus é um dos profetas, né?
Ou que Jesus simplesmente é o Filho de Deus, não sabe quem é, não consegue concatenar todas as coisas que o Espírito Santo fala através das Escrituras. Não é assim? É por isso que muita gente acredita que Jesus é filho de Maria, que Maria é mãe de Jesus, é a mãe de Deus. Por quê? Porque ele nasceu da Virgem. Mas quem criou Maria? Jesus criou Maria? Não? No princípio era o Verbo estava, e o Verbo era, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é pai de Maria ou é filho de Maria? Ele é pai de Maria. Ele nasceu. Ele nasceu de Maria porque ele entrou no mundo pela porta de entrada. Mas alguém pode ser mãe de Deus? É louco isso, mas é verdade. É verdade. Consegue entender isso? Sim ou não? De sorte, Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que embora sendo, me ajuda aí, amado, anima o pregador, que embora sendo, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas antes o que ele fez? Se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo, de homem, e como homem, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é Deus? A palavra me garante isso. A palavra me garante isso. Amém? A falta de compreensão pode te levar a errar. A falta de revelação pode te levar a errar. Ou a falta de atenção nas Escrituras pode te levar a errar. O Pai, Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma trindade perfeita, uma manifestação perfeita. A melhor manifestação, ou a melhor forma de explicar Deus, ou de explicar essa trindade, para mim, é explicando a água. Né? A água, ela existe na nossa natureza? Sim. Mas de maneiras distintas, por exemplo. Ela pode ser como rio e como mar. Líquido. Está lá, líquido. É água. A gente pode olhar para as geleiras, para o Polo Norte, para os icebergs que estão se soltando. Nas geleiras nós encontramos água? Sólido. Mas é água? É. Na sua essência, na sua composição, é H2O. E podemos olhar para o céu e ver as nuvens. Também é água. Também é água. H2O. Então, líquido, sólido e gasoso. Amém? Deus, ele é o Criador, ele é o Pai. O Filho é o Verbo encarnado, é a palavra, é o Logos de Deus, é o porta-voz de Deus, é aquele que veio até nós e se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele esteve aqui entre nós, habitou entre nós. E o Espírito Santo, aquele que a gente olha e só vê a nuvem, ele hoje é quem executa todas as coisas. Ele é hoje aquele que se derrama mesmo como a nuvem, aquele que faz chover sobre a terra. Amém? Faz chover sobre a nossa vida, vai chover em tudo quanto é lugar, em todos os homens. Ele espalhou o conhecimento, como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória. O que vai acontecer? Há de encher toda a terra. Amém? O Espírito Santo. Jesus fala isso
Quando nós lemos João 15, Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai, 15, 16, 17, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está em nós? Sim ou não? Está em nós? Ele habita em você? Ele está em você? Tem certeza disso? Absoluta? Sim ou não? Vocês estão com Bíblia aí? Abre aí. João 16, de 7 a 14. Eu quero que você leia e tenha compreensão. Jesus fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Jesus está falando assim: olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador. Por que é um outro Consolador? Porque eles tinham um Consolador, que era Jesus, aonde eles poderiam vir e palpar, porém a referência deles era terrestre. Tinha que estar perto, tinha que estar próximo, tinha que conhecê-lo, tinha que estar lá em Jerusalém para poder vê-lo. E o plano de Deus não era salvar aquele grupinho, era salvar o mundo inteiro. E aí ele falou: eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. É ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa, ou o primeiro atributo que o Espírito Santo recebeu ao vir sobre a terra, ao Jesus enviá-lo, era convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só recebe Jesus, só está sentado aqui me ouvindo, quer dizer, não, você pode estar sentado aqui me ouvindo sem ter recebido o Senhor, mas só tem a compreensão de quem é Jesus e chama Jesus de Senhor, aqueles que pelo Espírito Santo foram revelados. Amém? Agora, se você tem comunhão com o Espírito Santo ou não, aí você começa a fazer a análise da tua vida. Você tem sido convencido dos teus pecados? Porque todo avivamento, a gente busca avivamento, ora por avivamento, pede avivamento, a gente quer ver o avivamento de Deus, porém todo avivamento ele é precedido por arrependimento. O que precede o avivamento é arrependimento. É gente arrependida, coração compungido, gente chorando, confessando pecado. Todo avivamento da história, onde você for olhar ele, onde você for ler pelas histórias da Rua Azusa, da onde for que Deus começou, na Argentina, em qualquer lugar, nas Filipinas, aonde o Espírito Santo se derramou, o que precede todo avivamento e derramar de Deus é o convencimento do pecado. É gente arrependida, chorando, se rasgando. Não foi assim diferente no dia de Pentecostes, no dia que o céu abriu, no dia que a profecia de Joel se cumpriu, no dia que o Espírito foi derramado sobre 120 homens, no meio de 260 mil judeus. Aqueles 120 homens foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e começaram a ter visões de labareda de fogo. Diz que naquele dia 3.000 pessoas daquelas 260 mil compungiram o coração.
deram atenção àquilo que estavam ouvindo. Tiveram um toque do Espírito Santo porque ouviram eles falar na língua deles, tiveram interpretação das línguas. Ouviram falar. E aí, quando Pedro se levanta para anunciar Jesus, eles fazem uma pergunta a Pedro. O que faremos então, irmãos? Eles estavam compungidos. E aí Pedro fala, arrependei-vos cada um dos seus pecados. E sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. São 3 coisas. Amém? Se arrepender, dar testemunho público que se arrependeu e receber o dom. O dom, ele não antecede o arrependimento. Ele não antecede. O dom, ele vem por conta do arrependimento. Aonde a gente vê e procura e pede, se alguém aí tem pedido um avivamento espiritual, se alguém tem pedido para ser cheio do Espírito Santo, eu queria te dar uma dica, o primeiro caminho, se arrepende dos teus pecados. Se arrepende com força. Busca o Senhor de todo o coração. Amém? Tem clareza. E eu falo para crente, por que eu falo para crente? Porque o crente, ele não precisa ser revelado do pecado. Ele já conhece os pecados dele. A única decisão é se ele quer parar de praticar ou não. Se ele quer abrir mão ou não. Porque conhecer ele já conhece. O Espírito Santo já te revelou isso. Você já conhece os teus pecados. Ninguém chega diante de Deus sem conhecer os teus pecados. Amém? O Espírito Santo vai fazer outra coisa. Jesus falou que ele iria nos guiar a toda a verdade, ele iria nos trazer revelação. Os textos que eu li aqui de João falando, no princípio era o verbo, aquele que eu falei que Paulo declarou, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aquele cântico que Paulo fez, ó a profundidade das riquezas, ninguém teve antes da vinda do Espírito Santo sobre a terra. Eles só tiveram essa revelação, porque o Espírito Santo estava com eles. Jesus falou. E ele vai anunciar vocês daquilo que é meu, e ele me glorificará. O Espírito Santo, ele vem para glorificar Jesus, e ele vem para falar de Jesus. Falar de Jesus. Existe um equívoco muito grande daqueles que acreditam que tem que ter experiências com o Espírito Santo e buscar só o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que fala isso, tem livros escritos falando que, na verdade, você tem que seguir o Espírito Santo, não é Jesus. Jesus já fez a parte dele, agora o negócio é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele veio para glorificar o Senhor, para falar das coisas deles e para convencer o homem do pecado. Ele não veio para ser Senhor, Senhor é Jesus. Quantos me entendem? Amém? Por isso tem muita gente aí sendo usado pelo diabo, achando que é o Espírito Santo que está usando, profetizando pelo diabo, achando que é o Espírito Santo que está usando. Gente que vive atrás de poder, Senhor, mandar poder, Senhor, mandar poder, Senhor, mandar poder, e não se arrepende dos pecados, aí dá uma confusão, isso dá uma barafunda. Isso turba a cabeça de todo mundo, porque a gente olha um monte de gente exercitando o dom, mas sem nenhum caráter, sem nenhuma comunhão com o Espírito Santo de fato, entendeu? Negando a eficácia de Cristo na sua vida. E a gente vê um monte de gente que não sabe nem o que é ter um dom do Espírito Santo, mas com a vida retinha, direitinha, fazendo tudo certinho, buscando agradar o Senhor de todo o coração, às vezes nem com todo entendimento. Aí tu coça a cabeça, tu não sabe mais para que lado vai, mas é bom ter clareza das Escrituras, é bom olhar as Escrituras. Amém? Um grande erro que acontece é a gente desprezar as coisas. Eu acho que a gente vive num tempo desse, assim, porque conforme as coisas vão acontecendo, amados, os testemunhos vão se levantando, as coisas vão se desvirtuando, a gente tem que começar a falar das coisas simples. A gente não pode desprezar os caminhos simples. Por quê? Porque tudo vem querer desvirtuar a nossa mente daquilo que é verdade. Por isso que é necessário conhecimento. Por isso que é necessário saber o que está fazendo. Por isso que é necessário conhecer o Senhor. Amém? Conhecer a sua vontade, porque senão a gente fica perdido, daqui a pouco o incrédulo somos nós. Ontem eu recebi uma irmã,
Está rodando aí pelas redes sociais de um pastor que está falando que aquele que suicida, ele pode ser salvo. E aí a irmã se preocupou, mandou para mim a reportagem, falou, gente, alguém que está querendo se matar, ouve isso, se mata. Porque acha que vai ter perdão, porque o cara garantiu que se alguém tem muita fé, está com a vida certinha, e se matar ele vai ser perdoado desse pecado. E aí ele pegou todos os textos de perdão de Deus e colocou ali naquele texto e está pregando, denunciando isso. Parece que é uma coisa pequena, mas eu ouvi o Franco falar que o cara que motivou Hitler, ele fez 30 livros, parece. Ele escreveu um livro sobre aquele negócio da raça pura, raça ariana, não sei o quê. Ele escreveu 30 livros, botou para vender, não vendeu nenhum, ele mesmo comprou os 30 livros, ficou por lá, mas diz que Hitler achou esse livro e leu. E foi o que motivou ele a fazer toda aquela desgraça da Segunda Guerra. Então nós desprezamos assim o ensino errado, isso aí não mexe, não sei, mas, cara, dá um maior prejuízo o ensino errado. Nós precisamos estar atentos. Amém? Precisamos estar ligados. Precisamos nos levantar para falar, nós precisamos denunciar o erro. Nós precisamos nos posicionar em Deus pela verdade, nós precisamos defender o Evangelho, nos levantar em defesa do Evangelho. Porque Paulo fala isso, que ele se levantou em defesa do Evangelho para que ele não fosse diluído, para que ele fosse puro e cristalino. Entende isso? E coisas que eu resolvi com uma palavra só. Eu falei, peguei todos os textos do cara e respondi para a irmã assim, falei, engraçado, ele reconhece que o suicídio é pecado. Entende? Porém, não tem perdão para quem está morto. Perdão é só enquanto está vivo. A nossa chance é vivo. Como é que acontece depois que morre? Aí ela, é mesmo, matou tudo, né? Eu falei, é simples, mas é aquele emaranhado de coisas, aquele monte de versículo que parece que é verdade, porque está fundamentado na palavra, que daqui a pouco a gente vai estar assim, mas será? Ah, não, é verdade, eu posso me matar que vou resolver o problema. Então vai um monte de gente se matar por aí. Por conta de alguém que se levanta equivocado para falar alguma coisa daquilo que não conhece. É impressionante, ou motivado talvez mesmo pelo diabo, porque ele faz isso. Ele motiva pessoas de forma errada. Gálatas 5. Gálatas 5, 22 a 23, Paulo está falando sobre os frutos do Espírito. Na verdade, os frutos não, perdão, amado, sobre o fruto do Espírito Santo. Ele não fala os, ele fala o fruto, é no singular. Alguém já falou que pode ser vitamina C, né, a laranja, a tangerina, um gominho de cada, é o mesmo fruto, mas com vários gomos. Alguém especula por aí para falar um monte de coisa, mas a verdade é que se o Espírito Santo estiver em nós, aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Se você busca ser cheio do Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, carregar o Espírito Santo contigo, falar com ele todos os dias, começa a pedir para que o fruto dele apareça em você. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai ser alguém cheio de amor, ele vai ser alguém cheio de alegria, e é verdade, ele vai ser, por que ele vai ser cheio de amor? Porque Deus é amor, o Espírito Santo é Deus, amém? Ele vai ser cheio de alegria, por quê? Porque Jesus falou que quando o Espírito Santo viesse, nós teríamos uma alegria que ninguém nos roubaria, ninguém pode roubar a nossa alegria, você sabia disso? Ninguém pode roubar a nossa alegria. Por quê? Porque estamos com Ele. Estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno, recebemos a vida eterna de graça. Vamos ficar tristes de quê? De nada. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Longanimidade, tenho que ser longânimo, porque o Senhor é longânimo comigo. Benignidade, o Senhor é bom, também tenho que ser. Amém? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho experimentado um pensamento sobre domínio próprio.
Eu comecei uma dieta há pouco tempo atrás. Eu comecei uma dieta em março e descobri uma coisa, que a maior dificuldade nossa é ter domínio sobre o nosso apetite, sobre as nossas decisões. Se você quer saber sobre domínio próprio, se você anda aí se estressando, às vezes explode, né? Às vezes não aguenta dar a segunda olhada, né? Porque o pessoal diz que pecado é a segunda olhada, não é a primeira, né? Alguém falou isso, né? Diz que Jesus disse que se o homem olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele já adulterou. Aí eu vi alguém falando assim, então, olhar a primeira vez é inevitável. A pessoa passou, tu olhou, tu viu. Agora a segunda olhada que é pecado. Aí eu, como eu era novo convertido, gaiato, eu falei assim, se o cara der a segunda bem prolongada. Não, a segunda. Ou a primeira, né? Se der a primeira bem prolongada, não deu a segunda, né? Irmão, estou só na primeira. É a gente querendo dar jeitinho nas coisas do Senhor, né? Não dá, o pecado está aqui dentro do coração. Entende o que eu falo? Eu tenho um irmão que o Espírito Santo falou com ele forte. Acho que ele passou numa banca de jornal, olhou assim, aí foi embora, aí ficou pensando com ele, eu só olhei para a banca de jornal. Aí diz que o Espírito Santo perguntou para ele, mas o que você focalizou? Porque lá tem o Jornal O Dia, o Globo, Jornal do Brasil, o Povo, Manchete, Casa Cláudia. O que você focalizou? A Playboy? Porque não é o que você olha, é o que você focaliza. Entende o que eu falo? Não é o que você olha, é o que você focaliza. E aí, domínio próprio. Domínio próprio. Fazer dieta é a maior luta. Agora pensa, a gente tem dificuldade com comida. Comida. São coisas lícitas, mas que vai nos matar. Eu parei de comer açúcar. No quarto dia eu estava tendo abstinência de açúcar. Abstinência de açúcar, amados. Taquicardia, tremores, vontade de morder a orelha, ficando irritado. E aí alguém falou comigo. Acho que foi Luciano que falou comigo. Falou, isso é abstinência do açúcar. Eu falei, como assim? Porque açúcar vicia. É uma droga. Eu estava amarrado. Aí eu fiquei com raiva. Falei, agora nunca mais eu como açúcar. O desafio era 30 dias. Eu até hoje não botei mais açúcar na minha boca. Vai me dominar, não. Vai me dominar, não. Domínio próprio. A música do Flecheira, que a gente canta, fala de um provérbio que diz que aquele que se domina se faz melhor que um herói de guerra. Diz que o homem que se domina é melhor do que aquele que domina uma cidade inteira. É um herói de guerra. Mas se dominar é algo fantástico. Amém? Eu estou falando da comida, mas eu posso falar com algo perto de você, da tua boca, da tua língua. Tem gente que não domina a língua. Tiago fala que aquele que domina a sua língua, esse tal homem é perfeito. Para pensar nisso, amado. Tem tanta gente querendo ser perfeito. Tiago tem a ousadia de falar, aquele que domina a sua língua, esse homem é perfeito. Dominar a língua. Acho que a língua, ela é como uma labareda de fogo, taca fogo na floresta inteira. Pequenininha, mas incendeia geral. Incendeia. Faz mal para dentro, faz mal para fora. É uma desgraça. A língua. E é um órgão tão pequenininho. Cuidado com o que fala. Eu cantava para minha mãe quando ela ia comer, né, mamãe? Ela está aí, eu posso falar. Mamãe tinha algumas restrições assim, eu falava para ela assim, de comida. Quando ela ia comer, eu falava assim, olha, cuidado o olhinho com que vê.
Cuidado, boquinha, com que come. Cuidado, boquinha, Jesus Cristo está olhando. Cuidado, boquinha, com que come. Aí ela deixava o biscoito fofura assim de lado. Era o biscoito fofura. Tem que se vigiar. Amém? Tem que se vigiar. Então, Paulo termina falando que contra essas coisas não há lei. Tem muita gente que fica brigando aí entre a lei e a graça. Isso aí estava na lei, isso aqui está na graça. Dízimo não era da lei, dízimo não é da graça. A gente vai naquele tumulto, né? Não, irmão, isso aí é lei, não, isso aí é graça. Mas, amado, tem coisa que nem lei e nem graça. Tem coisa que onde você está com Deus. É quando você tem em você o fruto do Espírito Santo, quando ele de fato habita em você. Quando de fato você quer ter comunhão com ele. Amém? Os dons do Espírito Santo são muitos. São muitos. E são necessários. São necessários. Nós temos que buscar os dons. É verdade. Mas não podemos esquecer de quem é os dons que nós estamos pedindo. Entende o que eu falo? Nós não podemos esquecer de quem é. Porque muita gente quer só buscar o dom, mas não quer ter o fruto. Eu quero o dom, mas não quero ter o fruto. Aí a gente vive nessa bagunça que a gente está. Porque o outro lado também é verdadeiro. Tem gente que procura o fruto, mas não está nem aí para o dom. E o dom é necessário. O dom é necessário. Tal qual o fruto ele é primordial, o dom também é, amado. A gente não pode ficar querendo medir a balança de um lado ou do outro. Nós temos que ser o fiel da balança. Nós temos que ter o equilíbrio das coisas. E a Bíblia também me instrui a buscar os dons. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito Santo de Deus, ninguém afirma Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus ou que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o conhecimento, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outros, operação de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um indivíduo. Amém? Buscai com zelo os melhores dons. Os dons do Espírito Santo, eles são verídicos. É possível que alguém se desanime quando fala assim, eu tenho que ter o fruto de buscar os dons. Entende o que eu falo? Vive essa celeuma, essa guerra. Se você for hoje olhar entre teólogos, entre pastores, entre pessoas, é uma opinião que se diverge. Porque uns acreditam que o Espírito Santo não dá dons, que o Pentecostes foi só para o tempo dos apóstolos da igreja primitiva, que o falar em línguas não tem nenhuma serventia, que o buscar poder é coisa de gente inculta. Tem outros que acreditam que aqueles que não têm os dons são a turma da geletariana. Eles não falam
Presbiteriana, eles falam geletariana. Eu morri de rir um dia desse. Sorveteriana, tá vendo? Marco Feliciano fala, você que está do lado desse irmão frio aí, está pegando resfriado, está gelado do teu lado, acho que o negócio é esquentar. Sorveteriana. A turma vai inventando história, Neemias. Tem uma turma. Aí tem gente que acha que o outro lado não tem nada, é aquele problema de Romanos 14. Um está julgando porque não tem, o outro está desprezando o que não tem, está lá um pecando contra o outro, porém as duas coisas são verdades. As duas coisas são verdades. Nós precisamos ter o fruto e os dons são verdadeiros. Entende o que eu falo? Precisamos ter o fruto do Espírito Santo. E necessitamos buscar os dons. Eu falei aqui agora vários dons para você. Não é isso? Sim ou não? Falei vários dons. Vou falar mais dons. 1 Coríntios 12, 27, 30. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profeta, terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. São dons? Sim ou não? São dons. Romanos 12, de 3 a 8, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, serviço, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, e quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Tudo isso são dons do Senhor. Ok? Tudo isso são dons. Porém, Deus falou que batizaria com o Espírito Santo? Quem falou isso? Foi Jesus? Mateus 3,11, Jesus fala assim, eu vos batizo com... Jesus não, João Batista. Ele fala, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem já se batizou nas águas aqui? João falou assim, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento. E o batismo de João era o batismo de arrependimento. É aquela primeira função do Espírito Santo. A primeira obra dele era o quê? Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. São três coisas diferentes, a gente bota tudo numa só, né? Do pecado, que pecado é esse? São os meus. Ele me convenceu dos meus pecados. Ele me convenceu. Que justiça é essa? Ele convencerá o homem do pecado. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Por que não creram em mim? Porque não viram os seus pecados. Porque quando eu vejo meus pecados, eu creio em Jesus que eu preciso dele. Da justiça por quê? Porque eu vou para o meu Pai. Ele fez a justiça. Deus fez toda a justiça dele em Jesus. A justiça que havia sobre nós pelos nossos pecados, o castigo que era pelos nossos pecados, Deus fez em Jesus. Ele fez justiça em Jesus. Ele moeu Jesus pelas nossas transgressões. Ele foi moído por conta das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Quem assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, o texto era esse. Terminou com esse texto, quando Jesus estava lá flagelado, lá um filme forte. Estava lá e ele foi moído pelos nossos pecados. Deus fez a justiça em Jesus,
Nós somos justificados nele, nós cremos nele, e aí os nossos pecados são justificados nele, porque ele morreu por mim. Entende isso? Ele morreu por mim, agora a palavra de Isaías se cumpriu, amados. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como carmesim, eu farei com que eles sejam mais brancos do que a neve. É isso que aconteceu. E do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe desse mundo está julgado. O diabo não tem mais poder sobre nós. Jesus julgou na cruz, despojou o inferno, arrombou a porta do inferno, arrancou deles a chave da morte, tirou deles o direito do homem, tirou as divisas, porque despojar é isso, ele tirou as divisas de autoridade, a autoridade que foi dada a ele por Adão. Jesus tomou aquela autoridade e deixou eles expostos à vergonha. E levou o cativeiro cativo. Foi essa obra, é isso que ele está falando. Esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo. Amém? O segundo é, ele vai te batizar, porque eu virei e farei nele morada. Nós agora podemos ser cheios do Espírito Santo. Esse direito foi adquirido para que o Espírito Santo pudesse me encher você. Ele pode agora nos dar dons. Ele pode te levar a falar línguas espirituais, sim. Ele pode te fazer mover andar e se mover no sobrenatural, sim. Ele pode. Você pode entrar na sala do trono, sim. Você pode exercer funções e dons que você nunca teve na tua vida, porque o Espírito Santo pode te capacitar, sim. Mas nós temos que buscar. Nós temos que querer. E aí, tudo acontece com fruto, porque na hora que eu tenho comunhão com o Senhor, eu quero me mover com Ele, aí eu vou precisar dos dons. Eu vou querer entrar no meio do inferno e saquear o inferno, quero libertar os cativos, eu vou precisar dos dons para isso. Eu vou querer dar testemunho de que Ele vive, eu quero curar os enfermos. Eu preciso do dom para isso. Entende isso, amados? Eu quero falar dEle, testemunhar dEle. Eu preciso ter o dom da palavra e Ele pode me dar. Eu quero que a presença dEle esteja comigo e Ele pode fazer isso. Eu posso, aonde eu chegar, alguém sentir e olhar para você e para mim e falar assim, tem alguma coisa diferente em você. Você pode sentar do lado de pessoas que comecem a chorar e já começar a falar dos problemas dela para você sem você ter perguntado nada. Porque o Espírito Santo está contigo. Porque você foi revestido. Porque você foi testemunha. Estando ali, você é uma testemunha. E aí, diz que o maior revestimento que o Espírito Santo nos dá é para nós sermos testemunhas. Para testemunhar o quê? Entende, amados? Sim ou não? Nós precisamos ser testemunhas do quê? Está vendo? São coisas simples, mas a gente pergunta, testemunhas do quê? Jesus falou isso para os discípulos em Atos. Ele fala assim em Atos 1, né? Eu nem anotei. Atos 1, de 3 a 5, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É Jesus que está falando. Ele ficou 40 dias com ele, com os irmãos andando, comeu com eles e falou para eles: vocês vão permanecer em Jerusalém até que vocês sejam o quê? Revestidos do alto, que vocês recebam a promessa do Pai. É uma promessa. Ei, ser batizado com o Espírito Santo é uma promessa do Pai. Ele prometeu. Lembra do filho pródigo que eu comecei a falar aqui, do irmão? Um dia, se você chegar diante de Deus e você não provou dessa experiência, e quiser falar com Deus, ele vai falar assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Tu não usou porque não quis. Não usou porque não teve vontade. Não usou porque não buscou. Não usou porque não se interessou. Não usou porque não achou valioso. Não usou por qualquer motivo. Mas se dedique a buscar e creia que é uma promessa do Pai. É uma promessa. E ele falou: vocês vão ser batizados não muito depois desses dias. E vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na casa de vocês, onde vocês moram, na Judéia, na cidade de vocês. Amém? Em Samaria, nas cidades vizinhas, e até os confins da terra, no mundo inteiro. Mas testemunhas do quê? Testemunhas de que ele vive, de que ele está vivo, de que você tem comunhão com ele, de que ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, de aquilo que ele fez lá atrás, que nós lemos na Bíblia, ele continua fazendo hoje, principalmente na minha vida, porque ele me transforma naquilo que ele quer que eu seja, que ele seja. Ele transforma o meu ser e transforma o que está à minha volta. E eu me movo junto com ele, transformo também pessoas. Vocês conseguem entender isso? Vocês vão ser minhas testemunhas. Amados, irmãos, queridos, tem muita gente sendo testemunha, ao invés de ser uma testemunha. Tem muita gente que quando olham para você e diz que você é crente, não acredito que Jesus está vivo, que ele é Senhor, porque se ele não é da tua vida, ele não vai ser da dos outros. Se ele não transforma você, ele não transforma ninguém. Se para a tua vida não tem jeito, não tem para os outros. É a falta do fruto. É por isso que Jesus fala, lá em Mateus 7, que não é só ter o carisma, não é só ter os dons. Tem que ter o fruto. Aquele que chega lá só com uma parte do pacote, chega lá só com carisma, ele fala assim: faltou o caráter. Mas ele fala também em Mateus 25, que aquele que chegou lá só com caráter, faltou o carisma. Ele vai separar a ovelha de bode, vai falar: tive nu, não me deste de vestir, tive fome, não me deste comer, tive preso, não foi me visitar. Tem um monte de coisa que o dom, o carisma te leva a fazer. São os teus chamados, é o teu ministério, é o teu serviço. Ele quer ver o teu serviço também. Não chegue lá só com a metade do bolo na mão. Nós temos que chegar lá com as duas metades na mão, um bolo inteiro. Temos que chegar lá com a fé,
com caráter, com fruto e chegar também com a obra, com carisma, porque a fé sem obra ela é morta. Quem me entende? Amém? A fé sem obra é morta. Então, começa a pedir para o Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. Amém? Eu quero falar. Deus concede falar em outras línguas? Concede, amados. Concede sim. Atos 8, 14 e 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Bom, Filipe foi para Samaria pregar o Evangelho, chegou em Samaria, foi o maior avivamento, um homem cheio dos dons de Deus, do carisma do Senhor, enviado pelo Espírito Santo, chegou lá, tacou fogo em Samaria, com o cumprimento da palavra que nós vimos, um monte de gente se converteu, até mágico se converteu lá, batizaram todo mundo. Quando em Jerusalém souberam que Samaria recebeu o Evangelho, enviaram para lá os apóstolos. Quando chegaram lá, perguntaram para eles assim, vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles, a gente nem sabia que existia isso. O que é isso? É de comer? Aí, vocês foram batizados no quê? Nós fomos batizados no batismo das águas, do arrependimento, batismo de João. Os apóstolos então chamaram eles, impuseram as mãos, oraram, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso é verdade, está escrito na Bíblia. Alguém vai querer falar para você que é mentira. Que não tem isso na Bíblia, mas tem, está aqui. Alguém vai querer falar para você que no dia que você se converteu, você já recebeu o Espírito Santo. Ora, é claro. Quem te revelou dos teus pecados e te revelou Jesus foi o Espírito Santo. Mas isso é só metade do bolo. Isso não é toda a verdade, porque agora ele quer vir fazer morada também. É a promessa do Pai, é uma promessa. Ele vai te batizar também. Ele vai mexer agora no teu interior. Ele vai te fazer agora a tocar em algo que é mais elevado do que o que você já viu. É tocar no espiritual. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Em Atos 11, tem uma outra história. Pedro, vamos lá. Atos 11, tem que correr. 11:16. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também os gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse texto é interessante, porque esse texto é assim, Pedro é levado pelo Espírito Santo através de uma visão à casa de Cornélio. Cornélio era um ímpio, era um gentil. E diz a Bíblia que as esmolas dele chegaram aos céus. As ofertas que ele fazia, as esmolas que ele dava, chegou aos céus. E aí Deus enviou Pedro lá para pregar o Evangelho, porque para pregar o Evangelho tem que ser um homem, não pode ser um anjo. Deus teve que mandar um anjo para falar com Cornélio, um anjo para falar com Pedro, promover o encontro deles dois para Pedro anunciar Jesus. Deu o maior trabalho no mundo espiritual, mas é porque o anjo não pode pregar. Quem tem que pregar? É o homem. Ok? Quando Pedro chega lá e começa a pregar e falar, ele já chega cheio de dedo, porque entrar ali era como se ele estivesse entrando num bordel. É como se alguém religioso estivesse entrando na casa de prostituição. É pecado entrar ali. Então ele já entrou cheio de dedo assim, olha, vocês sabem que não é certo eu estar aqui, sabe que não é lícito, mas eu vim aqui porque um anjo me enviou para falar das últimas coisas, e Deus enviou Jesus Nazareno, e ele foi um homem santo entre nós, e morreu crucificado, mas Deus ressuscitou ele dentro dos mortos, e aí o Espírito Santo falou, tá bom, Pedro, cala a boca, não fala mais nada. Batizou todo mundo no Espírito Santo. Estava a casa cheia, Cornélio e seus amigos, para ouvir Pedro. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Aí aqui Pedro está falando. Pedro está falando assim, Pedro está se explicando para os judeus por que ele foi lá, e ele fala assim, olha,
Quando eu vi o que aconteceu, eu me lembrei do que ele disse. Que nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Né? João batizou com água, mas nós seríamos batizados com o Espírito Santo. E aí eu vi que aqueles foram batizados pelo Espírito Santo. O que eu podia fazer, irmãos? Eu vou contender com Deus? Só para você acordar quem está do teu lado aí. Fala assim, olha, Deus se derrama sobre quem Ele quer. Amém? Sobre quem Ele quer. Não julgue, nunca, nenhuma manifestação do Espírito Santo na vida de ninguém. Não julgue. Não use da tua religião e daquilo que você acredita ser verdadeiro para julgar a obra de ninguém. Não faça isso, porque nós não somos juízes nem dono da obra. Eu uma vez levei a minha turma, a igreja que cabia dentro da van, num lugar chamado Chácara, no Rio Comprido, que nos chamaram lá, a gente fez um CD, laranjinha lá, vitamina C. E aí, vitamina C, é Cristo para você, experimente essa dose e não vai se arrepender. E aí, tinha a galera da dança, né, Raquel e as suas vitamina C7. Paulo Ricardo também. Cadê Paulo Ricardo aí não, né? Paulo Ricardo também estava lá dançando. Aí tinha a galera da dança e tal, e eu botei a igreja toda dentro da van e fui. Cheguei lá, o lugar que convidaram a gente. Quando eu parei a van assim, que desceu todo mundo assim, não cabia lá dentro, era na garagem. Era uma garagem, tinha uns 15 lugares, eu levei 25 na van. A minha van era 16 lugares, mas sempre cabia mais um. E aí, quando eu olhei assim, já pensei assim, oh, meu Deus, fubá, que fubazão, vamos nessa. E aí senta todo mundo, aquilo, conversa daqui, conversa de lá, e alguém me apresenta, a irmã, aí tem a mulher que é pastora, a filha dela que cantava o louvor, era quem dirigia o culto, e o marido era ímpio, eu já soube da história assim que cheguei. E aí na hora o preconceito bate lá no vermelho, né? Falei, meu Deus do céu, tudo errado. A mulher achando que é pastora, em vez de cuidar da casa, o marido está lá ímpio, a filha querendo cantar. Que doideira, meu. Que coisa maluca. Eu estou no meio da rua, porque está o pessoal lá, não cabia todo mundo, eu fiquei no meio da rua olhando assim, ó. Com aquele olhar inquiridor. Aquele olhar inquiridor olhando. De repente, amados, eu ouvi uma voz fazer assim, ó. E falou comigo assim, fui eu que coloquei elas aí, o que você tem a ver com isso? Queridos, eu olhei para trás para ver quem estava falando comigo, que eu achei que alguém passou e leu meus pensamentos. Aí eu olhei para trás assim, procurei. Não tinha ninguém. Aí o resultado você já sabe, né? Chorar, meleca descer, pedir perdão. Graças a Deus, irmãos cantaram e dançaram vitamina C, eu não precisei falar nada. Vim embora arrebentado com Deus. É um grande erro julgar a vida de alguém que você não conhece. A vida de alguém que Deus recebeu por seu. A vida de alguém que está fazendo para o Senhor, não é para você, é para o Senhor. Amém? É por isso que eu chego aqui, eu canto desafinado, porque não é para vocês, é para o Senhor. Estou nem aí. Estou nem aí, é para o Senhor. Ele ouve. Diz que os desafinados são puros de coração, né, Raquel? Nós somos os mais puros do mundo. Mas Pedro diz, quando alguém ouve que eles foram batizados no Espírito Santo, sabe qual foi a conclusão dos irmãos de Jerusalém? Hein? Presta atenção no final do texto. Logo também os gentios foi dado por Deus concedido
Foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Eles foram batizados porque Deus concedeu para eles o arrependimento para que eles tenham vida eterna. Amém? Então, é sempre assim, o avivamento é precedido pelo arrependimento. Pelo arrependimento. E aí, eu vou terminar lendo um texto com vocês para a gente poder orar, que eu já avancei demais aqui no meu... Eu estou falante esses últimos tempos, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios. Eu fiquei relutante de falar desse assunto, porque é um assunto extenso para falar. E às vezes a gente pode descambar. Se eu chego aqui só para falar do poder do Espírito Santo, eu ia incendiar vocês aqui. Tacar fogo. Que o Senhor faz, aí vocês vão embora sem saber o fruto. Vão achar que o supra-sumo é só aquela emoção do momento. Entende? E aí eu tenho que falar para vocês que as duas coisas são importantes. Que não dá para ter um sem ter o outro. Ok? E não dá, e vice-versa, não dá para ter só o fruto e não ter também os dons. Não dá para ter só o fruto e não ter a presença dele em você. Não dá para ser servo inútil. Não dá para ser. Entende o que eu falo? Nós temos que conjugar as duas coisas, temos que ter equilíbrio, ser equilibrados naquilo que fazemos, para a gente não despencar para um lado só. Para um lado só. Porque aquele cara dos 10 talentos lá, o que tinha um talento e quis ser santo, escondeu o talento dele e falou assim, está aqui guardadinho, vou te devolver, foi repreendido pelo Senhor. Foi repreendido, foi arder no lago que arde com fogo e enxofre, e onde há ranger de dentes. Mas ele quis só ser santo, ele só não quis errar. Não dá para ser uma coisa nem outra, amados. Nós temos que ser plenos. Ok? Temos que ser plenos no Senhor, plenos. A plenitude de Deus tem que estar sobre nós. Nós temos que saber que o fruto do Espírito tem que estar em nós, mas nós não podemos também desprezar os dons, o carisma, porque necessitamos deles e temos que buscá-lo. Paulo vem falando em Coríntios 12, sobre as diversidades dos dons, as complexidades, ele fala sobre complexo de rejeição, ele fala sobre complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Ele vem falando sobre dons, ele vem falando que somos parte do corpo, um é pé, outro é mão, outro é braço, outro é cabeça. Ele vem desmistificando essa história, mas ele termina no 12:31, ele termina falando assim: portanto, busque com dedicações os melhores dons. Aí tem um subtítulo aí, se você descer o subtítulo, o versículo continua. Paulo está falando assim, olha, portanto, irmãos, busque com zelo os melhores dons. Nós temos que buscar os dons? Sim ou não? É um conselho, de novo, um conselho apostólico. Busque os melhores dons. E eu vou passar a mostrar para vocês agora um caminho mais excelente. E ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ele está falando assim, ainda que você tenha o dom de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, são dois dons. É falar a língua dos homens, ter eloquência para falar, ter graça para falar, ter a palavra da sabedoria para falar e falar a língua dos anjos, falar em outras línguas. Mas se eu não tiver o fruto, qual é o primeiro fruto? Hein? Amor. Deus é? Amor. Se eu não tiver o fruto, o que acontece? Nada. Nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver o fruto, o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o fruto do Espírito Santo, que é o amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana,
não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Por que ele jamais acaba? Porque é o fruto do Espírito Santo, ele é eterno. Deus é amor, ele não vai acabar nunca. Amém? O amor jamais acaba. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, que é conhecimento, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A gente só conhece em parte, amados. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando Jesus vier, que ele é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado. Por quê? Porque quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, e esses três, porém, o maior desses é o amor. Amém? É por isso que Paulo escreveu sobre o amor. É porque ele estava falando sobre os dons. Ele estava falando sobre o poder, sobre power, dínamos. Mas ele falou, se só tiver isso e não tiver o fruto, não vai adiantar nada. Amém? Mas se o fruto tiver em mim, o power, o dínamos, os dons, o carisma vão estar sobre mim, é obrigatório estar. Porque uma coisa não conjuga sem a outra. É um casamento perfeito. Amém? Podemos orar? Em nome de Jesus. Canta assim comigo, olha. Eu ando com meu Deus na rua. Quando chego em casa, Ele está comigo. Falo com meu Deus na hora de dormir. Logo quando acordo, digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem, que a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem, a tua sombra é o que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar, a amar. Como eu falei, não é para vocês, é para o Senhor. Ele conhece meu coração. É para Ele. E aí, se você vê alguém fazendo algo tão desafinado aos teus ouvidos como eu estou fazendo, não julgue aquele que está fazendo. Amém? Porque ele está fazendo por algum motivo.
E Deus está recebendo ele. Porque aquele para quem ele está fazendo, está recebendo o que ele está fazendo. A gente não conhece a história de cada um, não sabe como cada um é, não sabe o que vai dentro, mas o Senhor conhece os corações. Eu quero orar contigo. Eu quero bem desafiar algumas pessoas aqui. Quero desafiar aqueles que de fato acreditam que o Espírito Santo está aqui. De fato creio que Deus me motivou a falar hoje aqui sobre esse assunto. E precisa ser renovado, precisa ser cheio do Espírito Santo. Talvez o teu motivo seja se arrepender dos teus pecados. E aí hoje é um bom motivo para você chegar e falar assim: Senhor, eu quero me arrepender, mas eu quero ser pleno. Talvez o teu pecado seja: eu nunca pensei em ir mais longe do que onde eu estou. Eu quero de novo sentir o Espírito Santo em mim. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Talvez nunca ninguém te desafiou a isso. Você convive com isso achando que é normal. Eu estou lá, estou tranquilo, mas olha para a Bíblia, não é possível que você não se confronte. Quando você olha para a palavra te garante que é uma promessa de Deus, que você pode receber dons, que você pode ter, e aí você não quer andar. Talvez você já tenha vindo em alguns apelos e não tenha acontecido nada, aí você desistiu porque está achando que é na hora que você quer, mas Deus tem um motivo dele. Deus tem a hora dele. Talvez ele esteja querendo que você busque mais, procure mais. Porque Deus não quer pessoas que procuram ele momentaneamente. Deus quer aqueles que perseguem até encontrar aquilo que querem. Amém? Deus quer pessoas valentes que não desistem no meio do caminho. Deus quer pessoas que insistam até receber. Deus busca homens que o adorem em espírito e em verdade, que queiram de fato estar com ele, que não seja só um momento da emoção, que seja um compromisso, assim: eu vou te buscar até eu encontrar, eu vou buscar até ter, eu quero receber os dons, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu também quero, Senhor, ter o fruto do Espírito Santo em mim, e ele pode fazer isso, porque se o Espírito Santo entrar, ele pode transformar o teu coração, amado. Ele pode transformar. Moisés demorou 40 anos para ser um homem mais manso sobre a face da terra. Mas esse homem mais manso sobre a face da terra matou um homem com as próprias mãos e enterrou. Esse era o mais manso da face da terra. Mas o Senhor transformou ele ao ponto dele mesmo dar testemunho. Porque Moisés é o homem mais manso na face da terra. Isso é obra do Espírito Santo. É ele que faz a obra na vida do homem. E se você precisa dessa obra, se você precisa desse toque, eu quero desafiar você em nome de Jesus a vir aqui na frente. Porque a gente quer orar hoje. Nós começamos aqui orando, buscando ao Senhor. Nós começamos hoje aqui louvando o nome dEle. E nós vamos terminar fazendo isso, porque é o poder dEle, é por causa dEle. É Ele que faz, é Ele que move. É a promessa dEle. Ele prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Ele cumpre aquilo que Ele promete. Pode vir em nome de Jesus, amado. Vem com o coração, vem baseado, pautado, firmado no sangue de Jesus. Foi esse caminho que Ele abriu. Quem abriu o caminho foi Ele. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele falará de mim, me glorificará. E o Senhor vai ser glorificado na manhã desse dia, ou na tarde desse dia, nesse lugar, porque o Espírito Santo está aqui, ele vai glorificar o Senhor aqui. Ele vai dar testemunho de que Ele é vivo, de que a palavra dEle é verdade, de que Ele está aqui e quando Ele fala, Ele cumpre o que fala. Ele mandou os irmãos, falou: vocês vão ficar lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Ele cumpriu a palavra, não muito depois daqueles dias, Ele falou. E esse dia pode ser hoje, na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero chamar você, que está aí, que tem o dom do Espírito Santo. Eu quero que você venha aqui e imponha as mãos sobre esses irmãos aqui. Eu quero que você chame agora o Espírito Santo. Eu quero fazer como fizeram os apóstolos naquele dia, que chegaram em Samaria, impuseram as mãos sobre aqueles que tinham crido e eles foram cheios do Espírito Santo.
Ora machura de canta charamaraias. Ribaramarara darashiri maraias. Oh, remaramarara darashiri maraias. Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Vem nesse lugar, Senhor. Vem na vida dos nossos irmãos. Cumpre a tua palavra, Senhor. Cumpre a tua palavra, a tua promessa. É a promessa que o Pai nos deu. E Ele disse, não muito depois desses dias, vocês vão ser revestidos do poder do alto. Vocês vão ser revestidos do poder do alto. O Espírito Santo vai batizar vocês com fogo. Seja cheio do Espírito Santo. Começa a invocar o Senhor. Abre os teus lábios em nome de Jesus. Abre a tua boca em nome de Jesus. Começa a glorificar o Senhor, amado. Começa a abrir a tua boca e falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é tremendo. Começa a lembrar que essa é a promessa dEle para a tua vida. Ribaramaramarara maraias. Ora machura de canta charamaraias. Ribaramarara maraias. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Ribaramaramarara maraias. Ora machura de canta charamaraias. Ribaramarara.